Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Vamos ouvir a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus revele para nós a sua palavra e revele dentro de nós. Em nome de Jesus. Este texto é muito usado para justificar a prática do pecado na vida dos filhos de Deus, na vida dos santos, dos salvos, dos regenerados, dos nascidos de novo. Este texto, se tomado isoladamente e sem a devida compreensão, poderá servir para justificar a prática do pecado. Será que este texto foi escrito para justificar o pecado na vida dos santos de Deus? Será que Deus deixou este texto para aliviar aqueles que se dizem salvos, mas vivem na imunda prática do pecado? Creio que não é nada disso. Pelo contrário, o texto é gracioso, é libertador, visa a nossa libertação total do pecado. O texto fala de confissão, de perdão, de purificação e purificação de toda a injustiça. Purificação de toda injustiça é a remoção da causa da produção de pecados. É a purificação do indivíduo pela extração da velha natureza, da sua velha natureza, por meio da sua morte com Cristo, em Cristo, na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, mas o que significa confessar pecado? Confessar pecado não é delação premiada, uma espécie de troca de favores entre o juiz e o réu, ou uma colaboração premiada pela qual é feita confissões de delitos e a pessoa tem a pena aliviada em algum aspecto. Deus não alivia o pecador. Deus não diminui a pena imposta por Ele mesmo, por sua lei, por sua palavra ao pecador. Confessar significa dizer o que já foi dito, dizer a mesma coisa. Confessar a palavra de Deus é dizer aquilo que a palavra de Deus disse. É dizer o que Deus disse. Não é dizer o que eu penso, o que eu acho. Não é dizer o que eu disse, ou dizer o que outra pessoa disse. É dizer o que Deus disse. É dizer o que Deus já disse.
O que Deus disse em sua palavra é isso que eu confesso, que eu preciso confessar pela fé. Você não pode confessar o que você quer, mas só pode confessar o que Deus disse para você em sua palavra. Nós confessamos a verdade que Deus já estabeleceu e revelou para nós. No texto que estamos analisando, o objeto da confissão é o pecado, se confessarmos os nossos pecados. Ao confessar pecado, dizemos sobre ele, sobre o pecado, a mesma coisa que Deus diz dele. O nosso pecado é a nossa sentença de morte. O que que Deus pensa do pecado, do pecador? Aqui está o que Deus pensa. Cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Jeremias, capítulo 31, o verso 30. A pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Meu pecado é a minha sentença de morte. Quem confessa pecado é digno de morte. Quando confessamos pecado, estamos dizendo perante Deus que somos réus de morte. Réus de morte pela justa lei de Deus. E quando o pecador confessa pelo Espírito de Deus, não está esperando de Deus que o alivie a sua pena. Pelo contrário, está dizendo para Deus, pela confissão da palavra: eu sou réu de morte, porque a tua palavra assim diz, e é exatamente o que eu mereço, a morte. É aqui que entra a cruz de Cristo na nossa vida pecadora, exatamente para matar a nossa vida pecadora com Ele, com Cristo naquela cruz, para nos livrar dessa vida pecaminosa, dessa natureza. João havia colocado no versículo 8 a questão da natureza. Você pode ler aí 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Veja bem aqui. Se afirmarmos que não temos pecado, João está comentando aqui a natureza com a qual nós nascemos. Não podemos negar a natureza pecaminosa do pecador, como alguns mestres estavam ensinando. Os pecados são os frutos dessa natureza. Mas tem solução. Tem solução. Deus tem solução para o pecado.
Deus não tem soluções para o pecado, tá? Deus tem solução. Deus tem uma única solução para o pecado, e a solução que Deus tem para o pecado é a nossa morte com Cristo, em Cristo, na cruz. Muitos chegam a Jesus por motivos diversos, procurando cura, procurando bênção, sucesso, prosperidade material, melhora para suas vidas egoístas, soluções para as suas mazelas, e por aí vai. Não chegam a Cristo entendendo a gravidade da sua situação, a gravidade do seu caso. O caso do pecador é grave, é um caso de morte, ele tem que morrer. Quando alguém confessa pecado no sentido real do que significa confissão, está entendendo a gravidade do seu caso, que o seu caso é grave. Está dizendo que é digno de morte, e não só que é digno de morte, que está pronto a morrer para ser liberto totalmente do pecado. Está dizendo o seguinte: estou pronto para morrer, experimentar a purificação total da injustiça, para receber em mim a vida de Cristo, o próprio Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, texto bem conhecido dos irmãos. Quando alguém confessa pecado, então ele está confessando a sua necessidade de morrer. Está confessando que está pronto para tomar a cruz, isto é, morrer, porque o salário do pecado é a morte. Merecíamos morrer por causa dos nossos pecados, e de fato morremos. Embora não morremos na nossa própria pessoa, em nós mesmos, morremos na pessoa de Jesus, pessoa crucificada de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos uniu a Ele pela atração. Jesus nos colocou em seu corpo na cruz quando nos atraiu a si, nos atraiu para o seu corpo. Na sua morte, Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado. Quando aceitamos a nossa morte com Cristo na cruz, o Senhor não somente perdoa, mas também purifica de toda injustiça. Não é só perdão, é perdão por causa da nossa morte com Cristo e purificação de toda injustiça. Aqui significa a velha natureza, a obra do pecado em nós, nos purifica de toda injustiça. Deus não se mostrou a nós somente nos perdoando, porque Ele não deseja para si um povo apenas perdoado, mas perdoado e puro, assim como Ele é puro. Salmo 18, o verso 26, vamos ouvir a leitura. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável.
Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Deus nos crucificou em Cristo, removeu de nós a nossa velha natureza, nos deixou puro para se revelar, como o texto diz aqui, se revelar em nós. Ele se revela puro em nós. É a pureza de Cristo em nós. Diz aqui que ele reage contra o pecado. Deus jamais se manifestará dentro de você, em cima do seu pecado. O perdão não nos custou nada, mas custou muito para Deus, porque custou a vida do seu filho. Já a purificação nos custa. A purificação nos custa a perda da nossa vida pecadora, do nosso eu egoísta e do imundo do homem velho. Tudo isto se resume num texto. Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A obra de Deus não é uma obra parcial, é uma obra total, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, todo seu, zeloso e de boas obras. Aqui diz toda iniquidade. Iniquidade aqui tem a ver com a distorção interior da pessoa, tem a ver com o caráter, com a natureza da pessoa. Aqui diz que toda iniquidade, a velha natureza, aquilo que ela representa, toda iniquidade foi totalmente extinta de nós. Ficamos purificados por meio da nossa morte com Cristo na cruz. E agora, ressuscitados, purificados, Cristo vem viver em nós. Agora Cristo está em nós. A pureza de Cristo está em nós. Cristo manifesta em nós toda a sua pureza, porque a pureza que nós temos não é a nossa pureza, é a pureza de Cristo, da vida de Cristo em nós. Quando você verdadeiramente confessou o pecado, você morreu para ele e foi liberto dele e também da sua prática. Romanos capítulo 6, o verso 1 e 2, vamos ouvir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos permanecer no pecado depois que Deus nos libertou? De modo nenhum. De modo nenhum. Como que vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? É preciso prestar bem atenção no processo.
pelo qual Deus nos liberta, é a morte. Como viveremos no pecado? Ainda nele, nós que para ele morremos. Se você confessou os seus pecados, mas continua na sua prática, a sua confissão é uma fraude total. Você está ludibriado pela sua religião. Alguém poderá alegar: eu estou liberto, Jesus me libertou, mas continuo na prática do pecado. Continuo na prática do pecado, mas estou na confissão. Estou confessando. Você irá para o inferno com confissão em tudo, porque você não foi liberto do pecado. Porque confessar pecado significa admitir a nossa morte com Cristo. Significa compreender que eu sou réu de morte e eu preciso morrer. E já morri, porque Jesus já morreu e com ele eu morri naquela cruz. E tudo que é preciso é aceitar a nossa morte com Cristo naquela cruz. Muita gente vive uma falsa confissão. Confessa pecados hoje, depois peca mais, confessa mais, e assim é o seu cristianismo falso. Mas, se permanecer assim, no final, terá que ir para o inferno. Mas eu quero continuar assim? Bem, se quiser, continue. Se quiser perecer abraçado com o pecado, então pereça. Mas o propósito de Jesus é libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sois livres. Jesus veio para salvar do pecado. Mateus capítulo 1, verso 21. Vamos ali, vamos ouvir. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para salvar do pecado. Entenda, Jesus veio para salvar do pecado. Jesus, e somente Jesus, salva do pecado. Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Jesus nos salva dos nossos pecados. Como que Ele nos salva dos nossos pecados? Ele nos salva dos nossos pecados, destruindo em nós o homem velho, destruindo em nós a nossa velha natureza, pela nossa morte com Ele na cruz. Ele nos liberta do pecado para não vivermos mais no pecado. Então, irmãos, é falso considerar-se salvo na prática do pecado. É falso. Não é assim que Jesus salva. Ele não salva você para que você continue no pecado. Que salvação é essa? Ele salva do pecado. Portanto, se alguém está no pecado, está perdido. Crendo sua morte com Cristo,
você experimentará real salvação do pecado. O pecado separou você de Deus, mas a sua morte em Cristo separa você do pecado para Deus novamente. Quando uma pessoa cai no mar e está se afogando e agarra-se a um colete salva-vidas que lhe é lançado, ela não afunda, contudo não sai da água. Mas se for um bote salva-vidas, a pessoa é retirada da água e colocada no bote salva-vidas. Assim ela foi salva da água e também não permanece na água, porque está colocada em outro ambiente, no bote. A salvação de Jesus, salvação do pecado, é similar ao bote. Nós somos tirados do pecado e somos tirados do pecado e colocados em outro lugar, colocados em Jesus. Nele estamos, não permanecemos no pecado. Fomos tirados para fora do pecado e o pecado também foi tirado de nós. Jesus nos salva, tirando-nos do pecado e colocando-nos fora do pecado, nos colocando nele. Morremos, ressuscitamos e estamos nas regiões celestiais em Cristo. Você vê? Fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais não são lugares pecaminosos, mas ambientes de santidade e de separação. Gênesis capítulo 6, verso 14. Eu gosto do que diz lá acerca da arca de Noé. 6,14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Você percebeu que a arca era betumada por dentro e por fora. Ela foi impermeabilizada para não entrar água. Nenhuma gota de água entrou na arca. Nenhuma lama do dilúvio entrou na arca. Não tinha goteira na arca. A arca não podia ser emborcada ou virada. É possível que Satanás até tentou emborcá-la, virá-la, mas não conseguiu. Cristo é a nossa arca espiritual. Estamos colocados nele. Fomos colocados no interior de Cristo, no corpo de Cristo na cruz, e Cristo foi colocado em nós a partir da ressurreição. Estamos em Cristo. Nele nós estamos seguros. Ali não pode penetrar pecado. É um ambiente de santidade e poder. A salvação seria um negócio tristemente frustrante se após ser salvo
continuasse pecador e na prática do pecado do mesmo jeito. Não fique dando jeitinho religioso para praticar o pecado, mas creia na sua morte e ressurreição em Cristo e viverá neste mundo liberto do pecado. Se você não entende isso, peça revelação a Deus. Ele é o que revela esta obra da nossa morte e ressurreição em Cristo. A sua morte em Cristo livra você da sua natureza pecadora, liberta dos seus pecados e deixa você purificado de toda injustiça. Não recuse aceitar sua morte com Cristo na cruz. Mas eu já creio a minha morte. Então você precisa crescer neste fato, porque a nossa morte com Cristo é um fato fixo, mas nós crescemos neste fato. Eu, quando levanto já cedo, a primeira coisa que eu faço é confessar a minha morte. Senhor, muito obrigado, porque estou crucificado com o Senhor. Muito obrigado pela minha morte naquela cruz. Muito obrigado pela tua vida operando em mim. Obrigado porque o Senhor mesmo está em mim. Eu posso ter comunhão com o Senhor. O Senhor está em mim. Então, irmãos, eu estou abastecido. Eu estou pronto para o dia, para as lutas, para o sofrimento nosso de cada dia. Então, estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim.